E aí, gente, estamos aqui com mais mulheres da Bíblia e hoje vai bombar. Bombar, porque hoje é quem? Rainha Jezabel. Você já ouviu falar, tipo assim, espírito de Jezabel naquela mulher? O que significa isso? Aqui pra mim, na minha cidade, Itajubá, é tipo assim, espírito da pessoa assanhada, né? Espírito de gente ruim. Então é tipo isso. Hoje a gente vai falar de Jezabel, aqui do livro. E para começar, o livro vem trazendo o livro de Reis, né? 1 Reis 21. E especificamente, 1 Reis 21, 25. Aqui tá falando assim: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então, só nesse versículo a gente já sabe que Jezabel era coisa ruim, né? Por trás do marido dela. Então, eu vou colocar aqui Jezabel, esposa de Acabe, que era rei, né? Para quem me acompanha sabe que eu escrevo tudo no livrinho. Então, já comecei aqui com as minhas anotações. Gente, aqui no livro de Reis, tem muita história pra contar, hein? Então tem que ler. Mas, a princípio, 1 Reis 21 vai falar de uma plantação de uvas, né? Que era de Nabote. E o rei Acabe queria, porque era perto, né, das terras dele, ele queria investir lá, plantar, porque era perto de água e tal. E ele queria aquilo lá, mas ele ficou muito triste porque Nabote, que era o dono, não queria passar ou vender, né, aquelas terras para o rei. Ele chegou em casa triste, Jezabel foi lá, armou um jeito do dono das terras, né, Nabote morrer, e o rei ficar com as terras. Foi aí que Deus levantou Elias, o profeta, para ir falar com ele. E não foi coisa boa, não. Elias chegou lá e falou com ele, tipo assim. Qual versículo? Versículo 20, ó, 21, 20. Fazendo só uma introdução pra gente chegar lá na Jezabel. Porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você, vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto jovens quanto velhos, blá, 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 blá. Aí Elias entregou uma profecia também sobre Jezabel. E quanto a Jezabel, que isso está lá no versículo 23, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão seu corpo na cidade de Jezreel. Aí lá no 25 já fala assim: não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que nem Acabe, por sugestão, por iniciativa, né, da mulher por trás dele, que era Jezabel, pessoa ruim mesmo. Aí você pesquisa aqui, Jezabel. O que é Jezabel? Ela ficou conhecida por sua crueldade e idolatria. Então, ela era idólatra. E no decorrer de Reis, ali, se for ler, você vai ver que tem as coisinhas, bastante coisinha falando, né? Então, assim, era uma rainha que fazia mesmo a cabeça do rei e o rei caía mesmo. E ela era ruim, né? Então, ela promoveu adoração a Deus falso, chamado Baal. Tentou matar vários profetas, já vamos colocar aqui. Tentou matar vários profetas. Acabe também era ruim, ajudou, né, Jezabel a cometer várias atrocidades. Então, aí você vê aqui, ó, o que a Bíblia diz sobre Jezabel. Ela era uma mulher rebelde. A gente já vê pelas atrocidades, né? Ela começou a ver aqui. Sedutora. Aí vem aquela falinha que eu comecei falando no vídeo, né? Espírito de Jezabel, que a gente vê muito falar por aí. Manipuladora, dominadora, destruiu muitos profetas. Manipuladora. Mulher! A fama dela não era muito boa, não. E ela, né?
foi mesmo contra os profetas. Vamos lá ler o livro. Vamos para a leitura do livro. Aos olhos de Jesus, Sidom e Tiro foram equiparados a Sodoma e Gomorra. Aí, a gente vem aqui e vamos ver. Eram cidades dedicadas ao comércio, ricas e prósperas, centros de vício e impiedade. Jezabel veio de Sidom. Ela era uma princesa, filha do rei Sidom. Já dá para entender a reação dela, acostumada a uma vida licenciosa e refinada, ao se mudar para um ambiente rural. Então, ela estava acostumada lá, né? Tudo na mão, coisa fina, coisa chique, e já vai para a roça, deu ruim. Jezreel, região, ambiente rural que era Jezreel, região onde a vida era simples, e ela não era uma pessoa simples, e austera, em comparação ao lugar de onde ela viera, lugar que se esforçava para viver no serviço de Jeová. A religião judaica não era pura. Jeroboão havia reorganizado o serviço do bezerro de ouro, mas também havia adoração a Deus, né? Samaria era intolerável para Jezabel. Portanto, vendo que Acabe, seu marido, era um homem sem caráter ou vontade, ela decidiu resolver o problema por conta própria. Porque ela era assim, né? Queria fazer tudo por conta dela mesma. Lentamente, ela substituiu a adoração de Deus pela adoração de Baal. Olha que menina tentada! Suprimiu primeiro simplesmente eliminando os profetas e com isso começou a luta de morte entre Elias e Jezabel. Teve um mal entendido aí entre eles, né? Vamos dizer assim. Jezabel foi quem instigou o mal que Acabe permitiu. Templos para Baal apareciam em todos os lugares, com sacerdotes vestidos com trajes bonitos, isso vinha dela. Banquetes, festividades eram realizados, o povo acompanhava avidamente todas essas atividades. Enquanto isso, a adoração de Deus foi praticamente suprimida. Então, foi ela que levou Baal lá pro povo. Os profetas eram assassinados. Elias teve que fugir e não acreditava que houvesse algum homem em Israel que não tivesse dobrado o joelho diante de Baal, exceto ele mesmo. A luta de Elias contra Jezabel, que culminou no milagre do Carmelo, é bem conhecida e não nos afeta agora, mas se pudermos dizer mais algumas palavras sobre Jezabel, ela era uma mulher sem consciência e sem coração. Sua arrogância e sensualidade não conheciam limites. Ela havia silenciado a voz da sua consciência. Então, aqui fala de sensualidade de novo, né? Ela perseguiu sistematicamente os profetas de Deus até a morte, condenou Nabote à morte para se apoderar da sua vinha, com falsas acusações, e quando Acabe foi mortalmente ferido por uma flecha e Jeú foi a Jezreel, ela se empoleirou indiferentemente na janela. Tá falando lá em 2 Reis, com ar sedutor. Jeú ordenou que ela fosse jogada pela janela. E Jezabel nos parece uma mulher impulsiva, todo o seu requinte serviu apenas para fazê-la e comportar de modo mais brutal, afundando mais profundamente no pecado. Até o ímpio Acabe ficava admirado com a maldade de Jezabel. O julgamento eterno que recairá sobre ela era pior do que ela recebeu na terra. Defenestrada, pisoteada por cavalos e comida por cães. Quando tentaram enterrá-la, encontraram apenas os ossos do crânio, os pés e as palmas da mão. Então, ela teve um fim bem trágico, né? Pelo amor de Deus. Então, deixa eu dar mais uma lida aqui no estudo, que eu vejo lá no estilo da adoração. Então, o casamento dela ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, né? Num acordo entre Onri, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel. Era para ser uma aliança, né? Boa. Ela foi devota, né, de Baal, Deus cultuado na Fenícia. Quando casou, foi feito um tratado para que ela pudesse continuar adorando seu Deus nativo também em Samaria,
onde foi seu novo lar. Ela convenceu a Acabe que ele edificasse santuários para o Deus dela, e isso aí só foi acabando com a vida dele, né? Então ela era muito forte, dominante, além do fanatismo que ela tinha, né? Religioso, ela era muito impulsiva e violenta. Impulsiva. O que você aprende com a vida de Jezabel? Não seja como Jezabel. Então, aí chega lá na parte, ó, como que... o que a gente aprende com a vida de Jezabel? Na verdade, elas nos ensinam mais o que não fazer do que o que fazer, né, gente? Porque fala a verdade. Várias atitudes, né, deturpações do caráter dela surgem em nossa mente. A vaidade, prostituição, mentira. Mas o que a levou a cometer todos esses outros pecados foi apenas um, que é a idolatria, né? Qual o significado do nome Jezabel? Tem vários significados. Baal exalta, Baal é marido, não exaltada, onde está o príncipe? Nossa, credo, as coisas esquisitas, né? Ela era uma moça nobre que vinha da Fenícia, isso a gente já viu aqui no livro. A curiosidade, ó, quantos filhos a rainha teve? Atália, Jorão e Acásia. Gente, a Jezabel foi a rainha que, ó, pelo amor de Deus. Depois que Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos, Acásias e Jorão. Mas G1, oficial do exército, assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio de Jezreel, depois de ter feito uma refeição, ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era filha de rei. Mas como é que morreu a mulher, gente? É isso mesmo. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias, né? Lá em Reis fala assim, ó. Os cachorros comerão seu corpo na cidade de Jezreel. Aí, ó, os cães comeram o corpo dela. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Cumpriu-se a palavra do Senhor anunciado por meio do servo Elias, né? Então é isso, gente. Aconteceu tudo de ruim com ela, tá vendo? Não dá certo ser pessoa ruim, pessoa idólatra, né? Ela ia contra os profetas de Deus, contra a moralidade, né? Que é o que agrada a Deus, né? Então não se sabe exatamente se tal designação referia-se a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas dentro da igreja que induzia os cristãos às práticas pecaminosas como uma forma de religião. Seja como for, o uso do nome Jezabel nesse contexto parece indicar que esse nome se tornou um símbolo de apostasia. É o que eu falei. Hoje, quando a gente quer falar alguma coisa ruim da pessoa, principalmente mulher, a gente fala tá com o espírito de Jezabel, né? Por causa de todas essas características ruins dela. Então, a Jezabel, ela cresceu, né, resumindo aqui, num ambiente rico, que ela tinha de tudo, que era bem refinado, e ela foi morar, tipo, no ambiente rural, né, que era na cidade de Jezreel. Aí ela viveu muitas coisas lá, ela fazia a cabeça do marido dela para várias coisas, e ela foi uma pessoa muito mal, e ela fazendo a cabeça do marido dela fez com que ele também, né, fizesse coisas ruins, e Deus condenou
a geração dele. Como ele se arrependeu muito ali no final do capítulo 21 fala, Deus falou para Elias, né, que por causa dele ter se arrependido, ele não ia ele não ia ver todo a colheita, né, dessa coisa ruim que ele plantou, mas o filho dele veria. Então, acabou que quem ia pagar o pato eram os filhos, né, a partir daí. Bom, a história é bem pesada de Jezabel, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar um tempão. Mas, enfim, gente, quer saber um pouco mais? Pesquisa aí, conversa com a sua liderança, faça um estudo mais aprofundado, que a tia Keila não é teóloga, né? A gente vai mostrando aqui um pouquinho de cada coisa que a gente vai estudando junto. Eu vou continuar com a minha pesquisa aqui e vocês fiquem aí até a próxima.